Américo, quero aproveitar teu conhecimento e te convidar para permanecer comigo agora nessa entrevista que a gente começa para falar sobre esse encontro. Nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da ESPM, o Leonardo Trevisan. Professor, adoro conversar contigo aqui e a gente esclarecer sempre esses assuntos internacionais. Eu vou começar fazendo-te uma pergunta bem generalista para realmente conseguir pescar o teu olhar em relação ao G20. Quais são os aspectos mais assim potentes que o senhor observa? Puxa vida, a gente tem de ficar atento a esse assunto para ver o que eles vão discutir dentro do G20. Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia, Américo. Bom dia a todos que nos escutam, né? Bom, primeiro de tudo, né, eu acho que o Américo fez um resumo ideal, né, bem feitinho, dos entraves, né? O que é que o G20 tem de problema pela frente, né? Ele tem uma situação real, que é enfrentar 780 milhões de pessoas passando fome no mundo, economia em crise, e, de alguma forma, isso como grande pano de fundo. Mas ele tem uma situação dificílima para chegar a um acordo entre o G7 e o grupo de China e Rússia, que é a guerra da Ucrânia, né? Quando nós olhamos para tudo isso, nós temos que entender que o G20 tem também uma outra tarefa. O G20 precisa se reinventar num mundo completamente em mudança. Aí é que está o ponto. Como se reinventar, né? Parece que a gente só tem problema na guerra da Ucrânia, né? Parece que a gente só tem problema, só ali que está o mundo, né? Ontem, por exemplo, o New York Times noticiou a quantidade de refugiados que nós temos. Refugiados, são 110 milhões, Elisa. Olha que big problemão. Se nós colocarmos em termos comparativos com o final da Segunda Guerra Mundial, é mais do que refugiados. Você precisa comparar com a população da época. Quando você olha para isso, você vê que o mundo tem uma necessidade brutal de reinventar seus processos de ajuda, sem contar aquilo que será o objeto do terceiro, vamos chamar desse jeito, encontro geral. Nós temos 3 encontros nessa cúpula. No sábado de manhã se vai discutir clima, como o Américo avisou. No sábado à tarde nós vamos discutir família, né? Eu digo a humanidade, né? O G20, né? Vai discutir família, aí é bem olhando para você, Elisa, né? Porque um dos temas dessa discussão é o empoderamento feminino. Se a gente olhar a foto das lideranças do G20, não tem mulher nessa liderança. O que você faz com a metade do mundo? Não dá espaço político para elas, né? E tem que discutir isso. Mas no domingo de manhã eles vão discutir o futuro. E aí o bicho pega, para usar uma expressão bem nossa, né? Porque eles vão discutir o que nós vamos fazer com empregos, Elisa. O mundo, tanto China como Estados Unidos, China tem 20% dos seus meninos desempregados. Isso tem a ver com desenvolvimento digital. Tem um panão de fundo aí nessa história, ChatGPT, todo mundo com medo de sumir emprego. É sim. O problema está em quem é que vai cuidar disso. Quem tem que cuidar disso é uma liderança mundial. Nós estamos falando de 80% do PIB do mundo. Como é que nós vamos dar emprego? Porque a Microsoft avisou, tem 300 milhões de desempregados de cara na primeira fase da ChatGPT. Quando nós olhamos para esse quadro, está bem difícil, de alguma forma, para o G20 se reinventar. Não é só China e Estados Unidos. É claro que essa é a grande guerra geopolítica, mas nós temos muitos outros assuntos para essa liderança mundial tentar algum tipo de solução. Professor, aqui a gente fica dividido quando lhe escuta, né, Américo Martins? E vou te repassar a palavra, porque um misto é, puxa vida, que prazer poder ouvir o seu conhecimento e, ao mesmo tempo, que angústia ter de lidar com a realidade do planeta, né? E todos esses debates. Américo Martins, por favor, pode chegar na conversa. Olá, professor, muito bom dia, muito obrigado aí pela oportunidade dessa entrevista, o senhor sempre muito claro e muito didático. Professor, eu tinha uma pergunta específica sobre a presidência do Brasil. O Brasil vai assumir pela primeira vez a presidência do G20 a partir do dia 1º de dezembro. Vai fazer sua reunião de cúpula em novembro do ano que vem, na cidade do Rio de Janeiro, enfrentando
todos esses grandes desafios que o senhor relatou aí e que é essa necessidade do G20 se reinventar. Então, eu acho que aqui nós temos duas visões, né? Dois pontos. É, por um lado, um desafio gigantesco para o Brasil, para fazer isso, porque, afinal de contas, está assumindo num momento delicado para o G20. Por outro lado, poderia ser considerado uma oportunidade. Alguns diplomatas do Itamaraty têm levantado esse ponto. Por quê? Porque o Brasil tem relações muito boas, inclusive, com todos os países, não só do G20, como do mundo, não tem inimigos. Então, eu queria que o senhor fizesse uma análise, se possível, sobre o balanço disso, o desafio, né, o choque de realidade que vai ser organizar isso com relação ao soft power, vamos dizer, que o Brasil teria de influenciar os outros países. Onde é que a gente ficaria no meio disso? Américo, você fez uma pergunta que se a angústia foi para cima da Elisa na resposta, essa angústia vem para cima da gente, né? Vem para cima de mim, porque aluno me pergunta isso. E nós nessa história, né? A América é exatamente isso, né? E nós nessa história. Primeiro de tudo, você lembrou uma expressão que é boa: o Brasil não tem inimigos. É fato. Nem mesmo aqui nos vizinhos, se nós olharmos aqui, a gente acaba convivendo com todos. Se é assim, será que dá para usar essa receita no resto do mundo? Aí vem o problema, né? Você usou uma expressão muito boa, porque isso aí é coisa da velha China. Eu estou falando de China de 5.000 anos atrás, né? De alguma forma, toda crise tem um outro jeito. O ideograma chinês de crise, ele também significa oportunidade, né? Então, quando a gente olha para uma realidade dessa, que oportunidade tem o Brasil? Primeira de todas é de nós projetarmos um outro tipo de imagem de Brasil. Nós temos uma imagem de Brasil de um país que abre a Assembleia da ONU e para por aí. Já reparou isso? Nós não temos uma imagem de um país que toma decisões, que participa de processo decisório. Vamos devagar nessa história. Quando nós olhamos para o Brasil hoje tem uma carta na manga que é fundamental. Quando nós falamos de Brasil, nós estamos falando de segurança alimentar. Quando nós falamos de Brasil, nós estamos falando de agronegócio. Nós estamos falando de uma enorme fazenda do mundo. Maior produtor de soja, maior rebanho bovino do mundo, não é mais a Austrália nem Estados Unidos, somos nós. E estamos cutucando maior produção de milho. Para citar três, e vamos embora em outras coisas. Quando nós olhamos para isso, nós temos carta na manga, sim, para participar da mesa decisória. Ou o resto do mundo não precisa comer. Ou o resto do mundo não tem interesse em proteína animal. É claro que tem. E soja quer dizer proteína animal. Então, quando nós olhamos para essa realidade, o Brasil tem espaço para crescer na sua projeção internacional. Você falou bem sobre o nosso tempo de organização para novembro do ano que vem, na reunião que nós teremos no Rio de Janeiro. Nós temos que aproveitar bem esse tempo. O nosso grande pedido é nós termos uma reforma dos organismos internacionais. Nós precisamos saber exatamente o que nós vamos fazer com o Banco Mundial. Américo, você sabe disso melhor que eu. Tem uma questão escondida atrás do Banco Mundial. Vamos falar de clima? Vamos sim, no estilo do Macron. Porque o Macron disse o seguinte para o Banco Mundial: nós vamos falar de clima tirando o dinheiro que é dado para pobreza, educação e saúde e jogando para clima. É isso que o Macron falou. É claro que o Ramaphosa, o africano do Sul, e o Lula disseram: peraí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Banco Mundial vai ter que reformar suas atitudes e, portanto, vai ter que pôr dinheiro para a gente pensar em mudança climática. Olha que pepino. Porque sempre vai sobrar a história, quem paga a conta, é isso. E quem paga a conta, nós temos que discutir, aproveitar a gestão brasileira para fazer os realmente ricos pagarem a conta. Será que nós vamos conseguir? Para isso, nós temos que ter um projeto. Para isso, nós temos que ter uma atitude no Itamaraty mais consistente. Alguns dos nossos itamaractecas, com todo o tom amigável dessa expressão, têm essa imagem para fazer. Nós temos 15 reuniões preparatórias organizadas até a reunião de cúpula de novembro do ano que vem. Essas reuniões têm que ter uma melhor decisão nesse processo. Todo esse esquema nós temos que participar. Política externa no Brasil não é assunto nem do Congresso Nacional. Você já reparou isso? A comissão do Congresso Nacional que menos que menos tem adepto, que sai no jornal, é a Comissão de Relações Exteriores. Ninguém nem sabe quem é o presidente, nem interessa.
Quando a gente olha para isso, que eu só gostaria de terminar com essa expressão, quando nós pensamos nesse processo como um todo, nessa participação, isso quer dizer emprego e renda para os brasileiros. Se nós tivermos projeção internacional, os investimentos voltarão para cá, os investimentos virão para cá. É um assunto inteligente. A expressão é uma posição estratégica. É sim, compete a quem pensa política externa ter essa posição estratégica. Excelente visão a tua, Américo. É isso que nós temos que discutir bastante, é essa pressão que um órgão como a CNN tem que fazer, cobrar isso. Qual é o projeto que nós vamos ter para um ano de presidência no G20? Provocações, hein? Quantas provocações do professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Professor, obrigada de verdade, hein, por dispor do seu tempo, para abrir um espaço na sua agenda no meio aí do café da manhã de um feriadão, para compartilhar o seu conhecimento conosco. Muito obrigada, bom dia. Eu aqui agradeço vocês pela oportunidade de uma conversa interessante. É raro isso, viu? Muito boas perguntas. Muito obrigado. Obrigado a vocês e bom dia a todos.